Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso 8º dia de aula de Introdução ao Antigo Testamento 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Agora vamos começar, né, o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Daqui em diante eu vou seguir essa ordem: Samuel, Reis e Crônicas, e aí depois nós vamos para os outros livros históricos, tá bom? Mas antes disso, eu quero mostrar aqui para vocês esse material aqui. Eu tenho aqui o livro Panorama do Antigo Testamento, e separei algumas páginas aqui, só para mostrar para vocês, porque, como eu já disse, irmãos, cada autor, ele traça, né, ele faz uma obra, e alguns autores, eles destacam um ponto, outros, alguns resgatam algumas informações arqueológicas, outras históricas. Então, agora eu quero compartilhar aqui com vocês, olha só, separei aqui o material do professor, ou melhor, do Rio e do Alto, né, da editora Vida. Olha só, olha que interessante. Aqui a gente está fazendo esse capítulo, né, ele trata, desde a página 163, vou até voltar rapidamente aqui com vocês, olha só que interessante. Desde a página 163, ele trata um resumo da história do período do Antigo Testamento. Então, o que acontece? Ele vem com a cronologia. Dentro da cronologia, ele vem trazendo, né, todas as datas, ó, da Mesopotâmia ao período patriarcal, 2900 ao ano 2000. E vem com vários textos, né, falando, explicando um pouco, dando uma síntese dessa época. Depois, ó, o período patriarcal, 2000 a 1600 a.C., aqui quando já começa na história de Abraão. E aí, olha só que interessante, ele traça do Egito ao Êxodo, tá vendo? E aí vem aqui, inclusive, alguns mapas, olha, ele traz esses mapas, é bem interessante, porque percebam, ó, Império Egípcio, 2000 a 1200, ou seja, ele trata como que era o Império Egípcio nesse período, dando só uma visão panorâmica, como que foi o Império Assírio do ano 1076 até 612. E aí, por último, né, ó, Império Babilônico, ou Neobabilônico, 612 a 539, o Império Persa, 639 a 332 a.C. Tudo bem até aí. Então, ele fez um apanhado na história. Mas o que eu queria destacar aqui com vocês? É isso daqui. Idade do Bronze Tardio. Vocês já ouviram falar nessa terminologia? Né? Fiz questão de usar aqui esse material para mostrar que, tanto na história quanto na arqueologia, quando estão falando sobre um período da história antiga, usa-se muito esses termos, tá? Bronze tardio. É claro que não é uma classificação precisa, tá? Porque vocês verão que algumas pessoas usam um tipo de nomenclatura, mas é como se fosse um período e já se tornou praticamente um consenso, tá, irmãos? Bronze tardio seria esse período, tá? 1500 a 1200 antes de Cristo. Então, por exemplo, quando falamos assim, Israel no período do Bronze tardio, que época que é essa? 1500 a 1200. O que acontece em Israel nesse período? Aqui, 1500 a 1200 antes de Cristo. Aqui não é o Êxodo e o início de Juízes? Não é isso? Estão entendendo? Deu para Pastor, eu entender acho que também? Estou entendendo, eu, pastor. Mas eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, não. Então eu fiz questão, porque muitas vezes a gente vai estar lendo uma obra e ele fala assim, por que na época do bronze tardio? Você fala, que bronze tardio é esse? Que raios é isso, né? Então são terminologias arqueológicas, históricas, que pertencem a um período, né? Hoje nós não falamos assim, que nós fazemos parte, né, aqui no nosso, na nossa civilização, tá?
Que período que nós estamos? Estamos na modernidade ou na pós-modernidade? Né? Tá na pós. Pós. Então, quando a gente fala assim, né, na modernidade, por exemplo, outro termo que é mais familiar para nós, quando a gente fala assim, Idade Média, o que a gente lembra? Ou quando nós chamamos assim, Idade das Trevas, o período das trevas, o que nós lembramos? Entendeu? Então, percebam que são termos muito importantes que vai acompanhar a maioria dos escritores, tá? Eu quero ver outro exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia, olha só. Aqui, ó. O Império de Davi e Salomão, tá vendo? Do ano 1000 ao ano 900. Então, ó, ascensão dos arameus. Aí aqui vai dando como se fosse alguns acontecimentos, né? Então, por que eu falei sobre isso, irmãos? Eu fiz questão de mostrar, só para mostrar, assim, ó, aqui, ó, isso. Pulei essa parte, ó, Idade do Ferro, Ferro 1. Idade do Ferro 1. Ué, mas espera aí, a gente não estava aqui no bronze? Estava no bronze. No bronze tardio. Então, percebam, tem o bronze, tem o bronze tardio, tem o ferro 1. Então, assim, são classificações que a gente não está muito familiarizado, mas que faz parte de um período da história, tá? E só uma última explicação aqui. Parece bobeira, né? Mas, por exemplo, esse período do ferro 1, como assim, pastor? O que é o período do ferro 1? Né? O que acontece? É óbvio que historicamente tiveram alguns acontecimentos, mas aqui, meus irmãos, são períodos em que muda-se a tecnologia, tá? Por exemplo, meus irmãos, as espadas dos filisteus, elas eram de um material mais forte do que as espadas dos hebreus. Vocês já leram alguma coisa a esse respeito? Você já ouviu falar, já. Sim, eu também já vi. Exatamente. Porque os filisteus, eles colocavam tanto medo nos israelitas? Bom, tinha a figura do gigante, óbvio, mas não era só isso, os escudos dos filisteus e as espadas eram de aço. Percebam que Davi não é por volta do ano 1000? Davi é por volta do ano 1000? Então, olha só que interessante. Quando Saul luta com os filisteus, somente Saul e Jonathan que tinham espada dos filisteus, que nas batalhas eles acabaram pegando uma dessas espadas. A própria espada de Golias, que Davi vence a batalha contra Golias, além de ser ali, né, um despojo de guerra, mas ali era também uma tecnologia. Porque uma espada de aço contra uma de ferro, não tinha o que fazer. Um soldado com uma espada de aço destruía muitos israelitas e muitas espadas. Então, percebam, quando Israel com Davi descobrem também a tecnologia do aço, eles passaram na frente. Ou seja, esse período do bronze tardio, do ferro 1, são períodos de tecnologia da usinagem. Isso mudava tudo? Mudava tudo, meus irmãos. Vamos lá, vamos para uma história mais recente. A invenção da pólvora com os chineses. A invenção depois da arma de fogo. Mudou as guerras ou não? Sim. Hoje, a bomba atômica. Quem tem bomba atômica e quem não tem bomba atômica. Muda ou não? Percebam, é uma tecnologia. Daqui a pouco é os robozinhos, né? Hã? Daqui a pouco é os robozinhos. Exato, Tomé, exato. Hoje, irmãos, o mundo que a gente vive, por que tu vai? Você vê, a aula de teologia mas percebam como Deus está nos ensinando, né? Parece bobeira, irmãos, mas a descoberta e aqui o domínio de uma tecnologia te dava anos na frente de outras nações. Quando o povo de Deus, com Davi, descobre a tecnologia do aço, eles lutam de igual com os filisteus e ganham dos filisteus.
E aí eles colocam, agora eles dão as cartas para os filisteus, para os moabitas e para os outros povos ali, os amonitas. Estão entendendo? Então hoje, irmãos, vamos lá, para eu fechar. Hoje o mundo ele está trabalhando em cima de que bases? Hoje nós estamos vivendo um momento de inteligência artificial. Quem sair na frente, inteligência artificial, está a anos-luz de uma outra nação. Vamos lá. Satélite. E que mais, meus irmãos? Energia. Hoje, para você ter os data center, você precisa do que? De energia. Aqui deixa eu até fazer um comentário, né, que é recente. Possivelmente, irmãos, por que o Elon Musk tem mandado tantos satélites para a órbita? Estão dizendo, né, e aí é um comentário apenas, né, que a Starlink e essas outras empresas, elas têm explorado tanto o espaço por causa de uma única coisa. Hoje, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, os grandes data centers, eles consomem muito a energia de uma cidade. Então, o que acontece? Mesmo que ali gere negócios e riquezas, o preço da eletricidade aumenta muito. Aqui no nosso país, podem ver, irmãos, fiquem de olho sobre essa questão da energia, tá? Você que gosta de investimento, fica aqui uma dica. Comece a observar tudo isso, porque o mundo e as inteligências artificiais, eles precisam de muito de energia, e energia barata. E o Brasil tem muita energia barata, entendeu? Olha que interessante. Agora, voltando para o espaço, Elon Musk, né, Starlink, etc. e tal. No espaço, é quente ou é gelado, meus irmãos? Vamos lá, Tomé, você que é um cara antenado, gosta de tecnologia. O espaço aqui eu não entendi, pastor. Espaço é um lugar quente ou gelado? Eu acredito que é gelado, né? É gelado, não dizem que é gelado, né? Então, percebam, os data centers possivelmente não serão mais em terra, serão no espaço. Porque onde tem um data center, eles precisam de ter resfriamento. Por quê? E aí onde eles usam a energia, seja ela qual for. Por isso que encarece as energias naquela região. Mas estão desenvolvendo agora, né, segundo algumas fontes, essa nova tecnologia. E agora eu te digo, por que tem tido essa corrida, né? Não só os americanos, os chineses, os russos, os indianos, para a Lua, para o espaço? Porque quem tiver mais preparado para as tecnologias estará a anos-luz na frente de uma outra nação. Percebam o quanto nós, brasileiros, estamos atrás. Não é? A China, em 30 anos, evoluiu que nós demoraremos 200 anos para evoluir em educação e tecnologia. Então, percebam, a própria Índia já tem lançado muitos satélites para o espaço. Então, eu fiz questão aqui de comentar esse período, Idade do Ferro, né, Idade do Bronze Tardio, só para mostrar como que isso eram períodos na história do povo antigo, mas era a mudança de tecnologias, né, e descobertas que favorecia o comércio, prosperava sobre aquelas pessoas, sobre aquele povo, né? Então, e o povo de Deus estava inserido nesse contexto, tá bom? E fiz questão de fazer essa ponte para os nossos dias, só para enriquecer um pouco a nossa aula. Tá bom, meus irmãos? Deu para entender ou compliquei vocês? Deu para entender, sim. Deu? Eu sim, consegui Tá bom. compreender. Então, beleza. Então, vamos voltar aqui para o primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, tá bom? Irmão, eu sei que muitas vezes é prática nossa, né? Nós abramos a Bíblia em 1 Samuel. Teologicamente é errado, tá? Não é 1 Samuel, nem 1 Reis. São livros. Então é primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, tá? Conjugando corretamente, né, os tempos verbais, né, em gênero, mas eu já, por muitas vezes, quando eu vou ver, eu falo, irmãos, abram a Bíblia em 1 Samuel. Aí eu tento me corrigir quando eu me lembro, tá bom? Então, estudando aqui, ó, da anarquia à monarquia teocrática. Tomé,
uma jornada visual pelos livros de 1º e 2º Samuel, tá bom? Leia para nós, por gentileza, Tomé. O registro de uma transformação nacional. Autoria múltipla, compilado a partir de testemunhas oculares. Samuel, o vidente, Natã, o profeta, e Gade. Formato original, um único rolo hebraico, dividido mais tarde pela Septuaginta grega. Ótimo. Então, aqui, mostrando, né, o nascimento de Samuel é por volta do ano de 1100, supondo que o livro de Ruth fosse essa data mesmo. Pode ser, pode ser. Mas, assim, a gente não sabe, né? Ficamos aí na especulação. Então, nascimento de Samuel por volta dessa data. Por volta de 1050 a.C., Saul é ungido o primeiro rei de Israel. É o início da monarquia. E aqui, início do reinado de Davi, é 1010. Podem ver que Saul reina durante 40 anos, tá? Reinado de Davi em Hebrom, início do reinado em Hebrom, depois ele se torna rei de todo Israel. Aqui no livro do nosso irmão Ellison, ele fala sobre isso, né? Que quem são os autores do livro de 1ª, 2ª e 2º Samuel? São esses três, o próprio Samuel, o vidente, Natã, o profeta, e Gade. Tá bom, meus irmãos? Então, olha só, o autor, este livro, como a maioria dos livros históricos, são anônimos. Ou seja, tanto esses livros de crônicas de Samuel, quanto de Reis e de crônicas, nós não vemos o autor. Mas ele não perde a sua autenticidade, ou não perde a sua grandeza, a sua beleza, pelo autor não ter se colocado ali, tá? São livros anônimos. O profeta Samuel é geralmente considerado o autor, como está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 ao 24. E Natã e Gate, os autores das partes restantes. As descrições detalhadas e a minúcia sugerem que os autores foram testemunhas oculares dos acontecimentos. Segundo a observação do Talmud hebraico, a declaração de 1ª Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 29 e 29, fornece provavelmente os melhores indícios de autoria de tais livros, que são registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Tá bom? Pastor, e qual é a diferença de vidente e de profeta, meus irmãos? Vamos lá. Tá. É a mesma coisa, né? O que você acha, Diego? Qual é a diferença? Pastor, eu acho que é a mesma coisa, né? Porque antigamente lá em Israel eles chamavam os profetas de vidente, né? Exato. É aquele que via, né? É aquele que via o futuro. Então ele era uma pessoa que vê o futuro. É que a palavra para nós, né, vidente, se tornou sinônimo daquele que vê segundo alguma religião, né? No caso, o espiritismo, por exemplo, né? Mas não é errado chamar o profeta de vidente, tá bom? É que nem chamar o pastor de reverendo. Não está errado. Mas é uma tradição, né? Para os judeus, vidente e profeta eram as mesmas coisas, tá? Continuando aqui, para nós, Tomé, leia para nós, por gentileza. O ponto de partida, opressão e caos. Vazio político. Nenhuma liderança central desde Josué. Tribos agiam de forma independente. Decadência espiritual. Idolatria predominante. Sacerdócio corrompido pela cobiça sob o governo de Eli. Anarquia. Ameaça externa. Invasões constantes. Os filisteus dominaram o sudoeste de Israel por 40 anos. Então, essa combinação de vazio político, decadência espiritual e ameaças externas geravam o quê? Anarquia. Hoje, o que está arriscado a acontecer com o Irã é a anarquia, viu, meus irmãos? Isso que a gente precisa de orar muito, tá? Porque o vácuo de poder gera geralmente anarquia. Então, precisamos orar e muito por aquele povo para que
não haja, né, um período de ausência ou de vácuo de poder ali, né, que seja restabelecido um poder que seja um poder melhor do que o anterior, tá bom? Só citei aqui como uma ponte, né, para a gente poder orar por eles, né? Porque, como vocês sabem, lá eles têm o presidente, lá eles têm várias pessoas importantes, mas quem nomeava todos eles era o líder supremo do Irã, que era Ali Khomeini, né? Então, ele que, tá bom, vai ter eleição, tá, mas os candidatos à presidência é esse e esse. Ou seja, é um autoritarismo, né? E ali era uma teocracia e uma autocracia, né? Então, quer dizer, uma confusão violenta ali. Então, que a gente possa orar. Um último detalhe, irmãos, o Irã, quando ele teve a Revolução Islâmica, em 1979, as pessoas achavam que aquilo ia ser transitório e rápido. E olha aí, ó, arrastou quase 50 anos. E houve uma mudança na cultura do Irã, e quantas foram as vidas que foram ceifadas, mortas, durante todo esse período, e somente agora, nesses últimos meses, dessa guerra civil, antes, né, da destruição, da morte, né, do líder, chamado líder supremo deles. Então, que Deus possa ouvir as nossas orações, que seja restabelecido um governo democrático ali, e que o Irã tenha novos ventos e novos ares, né? Tá bom? Porque, ó, o vácuo político, decadência espiritual e ameaças externas é igual à anarquia, tá? Sempre vai ser assim, viu, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos. A gente está vivendo como um Brasil, um vácuo político. A gente está vivendo também decadência espiritual. A gente está tendo ameaças externas. A gente aumentou nesses últimos anos a anarquia na nossa nação. Mesmo que tenhamos, né, os poderes, quando eles não estão exercitando o seu papel, o que representa é um período de anarquia cada dia maior, né? Por isso que a gente precisa de orar. Continua para nós, Tomé, por gentileza, que é o episódio clássico que o livro de Samuel vai denunciar, né? Foi-se a glória de Israel, Icabode, nome dado ao neto de Eli, definindo uma era sem a presença de Deus. Tabernáculo permanece em Siló, Nobe, derrota em Afec, 1075 a.C., arca capturada no campo de batalha, exílio na Filístia, a estátua de Dagon cai perante a arca, 75 anos de separação. Kiriat Jearim, separado do tabernáculo por 75 anos. Ou seja, a arca fica longe do tabernáculo durante todo esse período, meus irmãos. Assim como eu mencionei na última aula, que eu preguei uma série de mensagens sobre Josué, eu também tenho uma série de mensagens sobre a arca, né, no meu canal do Spotify, que também está no meu canal do YouTube e está lá na nossa página da igreja. Depois eu aconselho vocês verem, né? Modéstia à parte, eu achei assim que foi muito, muito edificante essa série de mensagens, porque, irmãos, percebam, quem era que estava liderando Israel nesse período aqui? Não era Samuel? Como profeta? Por que Samuel não resolveu esse problema? O que vocês acham? Vou fazer uma pergunta aqui. Por que Samuel não chegou lá e falou assim, pessoal, é o seguinte, Eli, né, errou, Deus julgou Eli, nasceu o Icabode, a arca está aí, agora... Por que Samuel não resolveu esse problema? Vocês lembram que Saul quis resolver esse problema, lembra? Saul quis mexer na arca. Ele conseguiu? Não. E por que Samuel não foi mexer nesse objeto sagrado? Porque tinha as pessoas certas para mexer, né? Então, e também sabe o que, Diego e Tomé?
Samuel era um homem consagrado, irmãos. Ele só fazia o que Deus queria. Ele aceitava a história que Deus estava colocando sobre todos eles como um grande aprendizado. Ele era o líder espiritual da nação, mas ele não era o dono da nação. Ele obedecia a Deus e cumpria com a vontade de Deus. Percebam, logo aqui, pouquinho antes da arca, né, ser capturada pelos filisteus, pouquinho depois ele unge o primeiro rei, que é Saul. E percebam, ele não ungiu com gosto. Ele unge porque Deus falou para ele ungir. Mas ele não queria ungir. E o que Deus disse? Não, Samuel, pode ungir. Esse povo não esqueceu de você. Esqueceu de mim. Fique tranquilo. Eles vão aprender o que é ter um rei. As filhas, os bens, vão pertencer agora ao rei. Então percebam que Samuel, até quando, né, o povo está clamando, queremos um rei, ele entra diante de Deus com esse conflito. E podem ver que ele não era aquele homem que fazia o que queria, mas ele fazia o que Deus queria. E aí ele vai lá e unge Saul como o primeiro rei de Israel. E depois, né, Deus orienta para que ele realmente o destitua, e aí ele unge Davi. Mas percebam, Samuel, quando se tratava da arca, ele sabia que isso era um objeto sagrado, em que ele não tinha autoridade sobre aquilo. Havia os levitas, mesmo que ele fizesse parte dos coatitas, né, lembram? Ele também fazia parte dos coatitas. Ou seja, ele era da linhagem também sacerdotal, mas agora a gente sabe que a linhagem sacerdotal fica exclusivamente sobre os descendentes de Arão. Então ele, em outras palavras, ele era descendente dos coatitas. Por outro lado, ele era alguém que seguia as orientações de Deus. E ele sabia que essa arca estava aqui para uma lição pedagógica, que esse tabernáculo tinha passado, juntamente com essa arca, por uma lição pedagógica, e que era o tempo de Deus na vida de todos eles. Então, o livro de Samuel é fantástico. Eu sei que eu estou dando aqui alguns adendos, tá, meus irmãos? Perceba, eu não estou aqui só na parte histórica, né? Eu estou aqui dando aqui algumas pitadas da espiritualidade, mas para mostrar o quanto Samuel foi importante para o povo de Deus nesse período, tá bom? O propósito da obra, voltando aqui para o assunto, pode ler para nós também? Propósito da obra: esforço humano, demonstrar a futilidade da unificação nacional através de mera liderança carnal e estratégias humanas. Princípio teocrático: revelar o poder e prestígio de uma nação fundada sob a soberania divina, governada por um rei indicado por Deus. Agora aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós tivemos um período de caos durante 350 anos. Tivemos um exemplo brilhante de uma moabita que andou corretamente durante esse período. Mas temos um período de caos aqui que se arrasta. E agora começa a monarquia. O que eu quero dizer? Quero fazer aqui um adendo também. Percebam, meus irmãos, o problema não foi o período dos juízes. Foi a ausência de uma liderança no meio do povo de Deus de forma uníssona. Ou seja, o juiz ele era um instrumento útil por um período, o povo depois se emancipava desse juiz. Aqui, os juízes muitas vezes também deixaram a desejar, como é o caso de Gideão, no final de sua vida, como é o caso de Sansão, durante toda a sua vida. Mas a gente vê uma omissão também dos sacerdotes. A gente vê que foi um período de caos, porque faltou o quê? Faltou uma liderança estabelecida. Onde eu quero chegar aqui, meus irmãos? O caos que se deu nesse período dos juízes foi porque faltou homens e mulheres tementes a Deus que fizessem valer a palavra de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque olha só que curiosidade. Nós temos, e aprendemos até o momento, vários períodos. A gente aprendeu o período patriarcal, foi por volta de 500 anos. Aí vem o período agora da lei, né, com Moisés.
período de 40 anos ali, que eles vão para o deserto, tem o período de Josué, e aí é um período que a gente poderia dizer aqui que é a lei, temos o período dos patriarcas, aí aqui vem o período dos juízes, aí vem aqui o período da monarquia. Tá. Com o início da monarquia, parece que agora as coisas se ajeitam. Mas não é que as coisas se ajeitam. Agora tem um líder, que não somente ele, como um líder político, mas também ao lado de sacerdotes piedosos. Então percebam que a liderança política e a liderança religiosa foram fortes aonde? Com Davi. Mas na vida de Saul não foi forte. Então percebam que Saul viveu um caos porque ele não era uma pessoa convicta. Ele era um líder político, mas o caráter dele era falho. A espiritualidade dele era falha. Assim como nos dias, né, dos juízes. E podem ver que Deus permite com que a arca seja tomada e humilhe o sumo sacerdote, mostrando o quê? Que esses sacerdotes que desprezaram a Deus, eles pagarão alto preço. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Olha só, que curiosidade. Tanto da época patriarcal, temos a época dos legisladores, que é da lei, temos a época dos, né, dos juízes, temos a época agora da monarquia, e depois a gente vem com uma outra época, que é a época da escola dos profetas. Percebam? São vários períodos. Notem que o grande problema não é o período em si. E eu escrevi assim, ó, os títulos foram importantes nos seus dias, ou seja, patriarcado, juízes, reinado, escola de profetas. E no Novo Testamento, os apóstolos. Os títulos foram importantes nos seus dias. Mas mais do que títulos, mais do que os títulos, eram cada líder nesses períodos serem cheios do Espírito Santo. Porque quem era cheio do Espírito Santo tinha consigo o temor a Deus, a obediência às leis de Deus e se tornava um adorador. Percebam que aqui entre os patriarcas, Abraão dá um grande exemplo, Isaac dá um grande exemplo, mas Jacó dá um péssimo exemplo. Os filhos de Jacó também são um péssimo exemplo. Nos dias dos juízes, temos aqui algumas pessoas, temos uma Noemi, que dá um grande exemplo, mas temos 300 anos de história horrorosa. No período dos reis, a mesma coisa. Temos alguns reis piedosos e muitos reis ímpios. E entre as escolas dos profetas, a mesma coisa. Temos profetas cheios do Espírito Santo, mas tem falsos profetas. E da igreja apostólica? A mesma coisa, meus irmãos. Percebam que temos Judas Iscariotes. Então, o problema não é o título, meus irmãos. O problema é você não ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo, você obedece, você teme a Deus, você é um adorador e você cumpre com a vontade de Deus em qualquer período, tá bom? Lembrem que, como eu mencionei, tanto Esaú era um desviado, Jacó era um desviado, os 10 filhos de Jacó eram desviados, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, Nabade e Abiú, os filhos de Arão, né? Nós vemos tantas histórias de pessoas que realmente tinham a religião, mas não tinham uma fé total. Então, guardem isso. E nas escolas dos profetas, a mesma coisa. Lembram de Geazi, que era o discípulo de Eliseu? A mesma coisa. Ou seja, o importante não é o título que você carrega. O título vai ser um presente de Deus? Vai. Mas mais importante é você ser cheio do Espírito Santo em qualquer contexto, tá bom? Faço só uma aplicação aqui, viu, meus irmãos? Nós, né, temos uma tradição batista e nos orgulhamos de sermos democráticos. Mas a pergunta que fica não é essa. A pergunta é, somos cheios do Espírito Santo? Porque eu posso estar na melhor denominação, na melhor teologia, mas estar vivendo as mesmas derrotas que esses homens viveram. E, de repente, eu posso até ser de uma igreja, eu diria, sabe, meio vesga, com costumes meio esquisitos, de um sistema de governo, eu diria, perigoso. Mas se, de repente, ali tem líderes cheios do Espírito Santo, eles vão escrever uma história para Deus muito mais linda do que aqueles que dizem serem donos da boa teologia. Tá bom? Fica aqui essa fala, porque eu acho que isso daqui
é muito relevante, tá? Porque podem ver que muitas vezes tudo aquilo que a gente faz para a religião é um esforço humano. O mais importante é termos o governo teocrático de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Fiz esses adendo aqui porque, né, eu acho que é importante eu mencionar para vocês, tá bom? E aqui, leia para nós, Tomé, por gentileza. A resposta nasce em oração. A oração de Ana, mãe de Samuel, estabelece a tese central do livro. Deus exalta os humildes e confunde os poderosos. Senhor dos Exércitos, um título inédito usado cerca de 300 vezes no Antigo Testamento, a partir daqui, denota poder supremo e soberania militar divina. Ou seja, só um minuto, Tomé. Aqui a oração, como lemos no primeiro bloco, né, a oração de Ana, aqui a história se repete, e esse título sendo resgatado pela vida de todos esses servos de Deus piedosos. Ou seja, eles são soldados de Deus, né? E o seu ungido, por gentileza, Tomé. Seu ungido, a origem do conceito de Messias ou Cristo, representa a liderança capacitada pelo poder do Espírito. Joia. Aqui, Samuel, a ponte entre duas eras, pode ler para nós, Tomé, por gentileza. A era dos juízes, o último grande juiz de Israel, Samuel liderou o reavivamento nacional em Mispa, 1055 a.C., unificando um povo divino, estabeleceu o papel profético de ungir e validar os reis escolhidos por Deus, a monarquia. Então, aqui é uma era brilhante, né? Ele foi o grande elo entre essa transição, né? Então, a gente nota o quanto ele foi significativo. Lembrando, né, irmãos, ele foi assim, mas os seus filhos não foram assim, né? Tá bom? Só fiz essa questão de citar mesmo, para a gente poder nunca se esquecer, né? Porque tem coisas que estão além da gente, tá, meus irmãos? Não depende de nós, tá bom? Tem vezes que a gente fica surpreso, né? Ele foi essa pessoa, seus filhos não foram, tá? E ele não perdeu nada, o seu valor, né? Por isso, tá? Continua aqui para nós, por gentileza. Tomé. Saul, o rei segundo a aparência, escolhido pela estatura física impressionante, mas marcado por uma fraqueza espiritual crônica. Usurpou a função sacerdotal por impaciência. Dá uma pausa aqui, Tomé. Essa questão, né, da fraqueza espiritual. Percebam, irmãos, quando ele é eleito, ele profetiza com os profetas, tá? Ou seja, dá uma ideia clara, e aqui, mais uma vez, onde aquelas discussões sobre arminianismo e predestinação e calvinismo, que elas pegam fogo, tá? Porque Saul é o grande exemplo daquele pelo qual a Bíblia vai falar que ele profetiza com os profetas, que ele teve, durante os seus 40 anos de reinado, os 20 primeiros anos dele foram significativos. A queda dele se dá no momento em que ele se sente muito confortável já com o seu poder e faz agora do seu reino algo como dele, não de Deus. E aí ele começa a usurpar essas funções. Ele começa a entrar onde ele não podia, e ele sabia que não podia. Segundo, fez exigências egoístas e insensatas às suas próprias tropas. lembram disso? Que quase o seu filho perece? Lembram disso? Ninguém vai comer, né, até a gente vencer, ou seja, atitudes arrogantes, né? Continua para nós. Desobediência parcial e arrogância, caso dos amalequitas. Ou seja, o profeta Samuel tinha dito o que sobre os amalequitas? Vocês se lembram? Não me recordo não, pastor. Destruam tudo. Absolutamente tudo. E ele preserva quem? Ele preserva o rei e preserva o que mais? As ovelhas e as mulheres. E os bois, né? Lembram? Os É. bois também, né? Então aqui foi um castigo de Deus. E ele, assim como aqui, ele quis
fazer parte da função sacerdotal simplesmente porque, né, quis queimar a etapa, mais uma vez, aqui, ele também contrariou. E percebam, irmãos, ele sabia o que deveria fazer, né? Percebam que Saul é o grande exemplo de um rei que se envereda por um caminho errado, como Balaão. Tinha experiência, sabia o que deveria fazer e faz o oposto. E aqui, Consumido por um ciúme paranoico de Davi, e por último, tornou-se pode ler? tornou-se hostil e amargurado com a disciplina divina. Ou seja, eu te pergunto, irmãos, Saul era para ter terminado como terminou? Irmãos, assim, eu não tenho dúvida disso. Pastor, o senhor está entrando na predestinação. Não, não estou entrando, não. O profeta foi muito claro. Aqui ele era para se arrepender, irmãos. Aqui era para ele falar: tá bom, Senhor. Tudo bem. O senhor tirou de mim o reino, mas não me lance fora da tua presença. Estou entregando para Davi. Percebam, meus irmãos, tem um livro que eu não sei se vocês já leram. Vocês já leram o Perfil de Três Reis, irmãos? Não? Então fica aqui como uma lição de casa para vocês. Comprem esse livro e leiam, porque ele é maravilhoso. É um livro maravilhoso. É um livro de poucas páginas que você lê em um dia, 2 dias. Mas vale a pena a gente fazer um estudo. O Perfil de Três Reis fala sobre a vida de Saul, a vida de Davi e a vida de Absalão. Então ele avalia Saul, avalia Davi e avalia Absalão. E mostra como Davi foi grande, se tornou homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi teve chance de se tornar um Saul. E Davi fez o quê? Ao invés de se tornar hostil e amargurado com a disciplina divina, o que Davi fez quando Deus o disciplinou por 2 grandes vezes, irmãos? O que ele fez? Se arrependeu, né, pastor? Exato. Olha só, então, percebam, ele, nas 2 ocasiões dos seus grandes 2 pecados, agora eu te pergunto, foram apenas 2 disciplinas de Davi? Claro que não, meus irmãos. Davi teve muita disciplina. O próprio Saul, como um demônio correndo atrás dele, você acha que quer uma disciplina maior que essa? Você de general virar cachorro bravo, pulguento? Né? Virar um vira-lata? Então percebam, nesse livro Perfil de Três Reis, o autor ele vai escrever por que Saul se tornou, de fato, esse rei reprovado. Porque ele teve chances de se retratar. Porque Davi se manteve no seu início aprovado, porque ele soube lidar com o rei maldoso que era Saul. Agora, quando Davi tinha se tornado um grande rei, como ele agiu com seu filho Absalão? Aqui também Davi poderia ter agido como um déspota. E ele demonstra mais uma vez como lidar. Olha só que interessante. Davi soube lidar com aquele que estava sobre ele, e Davi soube lidar com aquele que estava abaixo dele. Por isso que Davi se tornou um rei lapidar. E aí o Perfil de Três Reis vai fazer essas lições de casa, tá bom? Tudo bem? Então, Davi e Golias, né? A fé contagiosa, que é um pouco da vida. E agora o livro de 1 Samuel vai destacar demais essa biografia, né, do grande servo de Deus Davi. E eu confesso, meus irmãos, Davi, assim, a vida de Davi é como Paulo, né? Admirável. É admirável. É uma pessoa que nos ensina demais em todas as áreas, tá bom? Até mesmo quando tocamos. É ou não é? Porque o Salmo 51, meus irmãos, pelo amor de Deus, é um presente de Deus para nós o tempo todo, né? Tá? Leia para nós, Tomé, por gentileza. Davi e Golias, a fé contagiosa. Descrença militar. O verdadeiro problema não era o tamanho do gigante, mas o medo paralisante no acampamento de Israel. Fé contagiante. Um pastor irrelevante aos olhos humanos avança sem armadura, operando no nome do Senhor dos Exércitos. O contraste divino. A fé solitária de Davi inflamou a coragem de toda uma nação apavorada.
Glória a Deus, né? Ou seja, olha que coisa linda, meus irmãos. Então, aqui, esse é um exemplo do quanto a gente pode estar aprendendo, né? Com pessoas como foi Davi, porque realmente o exemplo dele é um exemplo maravilhoso para todos nós o tempo todo, né? Então, algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Né? O extraordinário perfil de Davi. Pode ler para nós, por gentileza? Profundo amor por Deus e dedicação contínua à sua adoração, confiança inabalável em suas convicções contra o negativismo, governou como servo zeloso do povo, não como senhor, esperou no tempo do Senhor e recusou firmemente a vingança pessoal, delegava responsabilidades e dava o crédito adequado à sua equipe, reagia positivamente ao castigo divino, gerando brandura em vez de amargura. E assim como eu falei, meus irmãos, que eu tenho uma mensagem sobre a arca, né? Eu falo da arca, eu falo, né, de Obed-Edom, eu falo sobre esse translado. A minha primeira mensagem, inclusive, é quando Deus para a nossa festa. Lembra com Pérez usa? Com Pérez, né, que Deus faz rotura em usa. Então, ali eu mostro quantas são as vezes que a gente está fazendo obras para Deus e Deus nos para, né? Porque a gente não está nos termos sagrados. Quando eu falo sobre a arca, eu falo também sobre quem deveria carregar a arca, carroções ou ombros. Porque perceba, Davi faz um grande carroção, né, para carregar a arca, mas com Pérez usa, a rotura em usa, ali a festa é parada. Por quê? A arca não é para ser colocada em carroções. Carroções é projeto de Filisteu. A arca é para ser carregada nos ombros de coatitas, e assim sacerdotes, homens separados. Davi aprende a lição. E aí, falando um pouco sobre o perfil de Davi, eu também tenho uma série de mensagens que também está no meu canal, no meu grupo, no meu Spotify, nas minhas redes, que eu falo sobre Davi e Absalão. Né? É muito legal, eu gosto muito desse assunto, porque Davi, sobre toda essa insurreição que Absalão causa sobre ele, como ele lidou, como ele agiu. Mesmo ele já sendo ancião, ele não perde a liderança, ele não perde a fé, ele busca ajuda com pessoas, né? Por exemplo, Barzilai, né? Ele vai buscar ajuda e ele recebe a ajuda de Deus. Então, eu recomendo também que vocês, né, quem tiver tempo, veja esse material, porque vale a pena. Eu me senti muito agraciado por Deus de ter pregado e como eu disse na última aula, tudo isso um dia eu quero que vire livro, sabe, irmãos? Porque foram presentes de Deus para nós. Davi, ele tinha isso, irmãos, ele realmente aprendeu a amar a Deus, né, pelo que Deus é, ele confiava em Deus. O reino dele não era dele por ele. Pode ver, quando ele tentou se apropriar de alguém, ele viu que não valia a pena. Ele esperou por Deus. Ele aprendeu isso com Saul, com seu amigo Jonathan. Ele aprendeu isso também quando ele pecou. E depois ele aprendeu isso lá no recenseamento. Ele sabia que, por mais que ele desejasse fazer grandes coisas para Deus, assim como Samuel sabia esperar em Deus, Davi também sabia. Outra coisa maravilhosa, meus irmãos, que eu trabalho nessas mensagens e eu gosto de destacar. Davi, ele não era único, viu? Você vai ver que no livro de Samuel, toda hora ele consulta o sacerdote ou ele consulta o profeta. Ele não agia sozinho. Ele buscava uma direção de Deus. E no momento que ele agiu sozinho, ele quase cometeu um delito. Lembram qual foi o momento? Que ele quase matou todos os do sexo masculino, ou como diz o texto no original, aqueles que urinam na parede. Lembra desse episódio? Com quem foi? Um homem que o humilhou, que o ofendeu, num momento de fraqueza. Ali ele não consulta a Deus, ele simplesmente pede para os seus soldados irem dar cabo.
Nabal, lembra? E aí Abigail vai até ele, e aí ele agradece a Abigail e diz, muito obrigado, porque você me ajudou, Abigail, a fazer com que eu não derramasse sangue. Interessante, não? Então, Davi, ele sabia esperar por Deus. E até quando ele errava, como foi esse caso, porque o texto está dizendo ali, você me ajudou a não derramar sangue inocente. Tanto é que depois que Nabal morre, o que ele faz? Davi é muito esperto, né? Foi lá e falou, Abigail, quero que você seja minha esposa, né? Porque se ela, com aquele homem que era tolo, fez o que fez, imagina com Davi, um homem sábio, né? Então, perceba, irmãos, até mesmo nos momentos de castigo, né? Pode ver, Davi, irmãos, vamos lá, deixa eu fazer uma lição de casa aqui com vocês. Quando alguém adulterava, o que a lei dizia? Vamos lá, Diego, vamos lá também. O que o Novo Testamento nos lembra até de uma passagem? Apedrejava, né? Então, e aí, Diego? O que você diz? Eu não entendi, pastor. Quando alguém adulterava, ou quando alguém praticava uma idolatria, uma promiscuidade, o que se fazia no Velho Testamento, geralmente? Era apedrejado, né, pastor? E por que Davi não foi apedrejado? Só porque ele era rei? Vamos lá. Essa boa lição de casa, né? Dá um nome. Eu acho que. Eu acho que sim. Então, porque Porque, ele era rei e não apedrejaram ele. porque ele era rei, né, pastor? Não que o rei tenha Ai, a. então, Não que Na o rei. verdade, desculpa, pode falar, Diego. não, pode É falar. porque não que o rei tenha. Porque todo mundo é ser humano diante de Deus. Todo mundo. O salário do pecado é a morte. Mas. Quem queria atacar a pedra no Um Davi? rei, né? Então, Eu acho que se o Júnior tivesse, queria encontrar uma brecha na lei aí. Porque, na verdade, ele não adulterou, né? Ele mandou matar antes o marido da... Não foi, não? não, mas Não, ele adulterou, foi ele antes, né? adulterou Ele antes, estava você na lembra? guerra. Ela estava grávida. É Ele até verdade. preparou uma cama de gato, né? Vai lá ficar com tua mulher, Urias. Lembra disso? Foi mesmo, foi. É. Então, na realidade, irmãos, olha só, é uma pergunta que é sutil, né? Essa. E eu fiz de propósito, irmãos, na realidade, Deus nunca quis a morte de ninguém, porque senão, quando Arão construiu o bezerro de ouro, e para os egípcios o bezerro era um ídolo, né, poderoso, era para Arão ter morrido. Mas por que Arão não morreu? Porque na repreensão de Moisés, Arão se arrepende. Entendeu, Diego? Entendeu também? Então, na realidade, essa ideia legalista que foi estabelecida de que se alguém adulterasse morreria, não era assim, dessa forma. Era se aquela pessoa do povo de Deus continuasse pecando naquele pecado de forma contumaz e dizendo, não, eu vou fazer isso, eu vou continuar assim. Davi não foi esse caso. O profeta Natan foi a última voz antes do extermínio de Davi. Mas o que Davi faz diante de Natan? Pequei contra Deus. E ali ele se arrepende. Ora, qual que é a mensagem que fica na Bíblia e no Velho Testamento? Que se alguém se arrependesse de todo o coração, Deus o perdoava. Olha o rei Manassés, meus irmãos. Lembram? Que cometeu atrocidades, sacrilégios. A Bíblia diz que ele se arrepende. Então, o Velho Testamento não era um ambiente de matar por matar à toa. Quando havia um julgamento divino, era porque realmente Deus tinha cansado. Mas antes de Deus exercitar aquele julgamento, Deus dava chance. Olha Salomão, olha os outros reis. Então, percebam, eu estou falando tudo isso porque eu não tenho dúvida que se realmente, por exemplo, né, Davi não tivesse arrependido, o final dele seria outro, como foi o de Saul. Saul acabou daquela forma porque faltou a ele o quê? O básico, que é o mesmo que eu e você precisamos, que é arrependimento. Percebam, todo mundo tem que passar pela porta. A porta é espetada e estreito é o caminho que leva à salvação. Ou a gente está nessa porta, que passamos pela porta e mantemos no caminho, ou não.
No momento que a gente vai para a porta larga e para o caminho espaçoso, a gente está negando a fé, entenderam? Então, quando os fariseus, nos dias de Jesus, levam aquela mulher adúltera, eles estavam usando a lei de uma forma nua, crua, vil, não só para punir a mulher, mas para não punir o homem e ainda para tentar capturar Jesus com a própria lei. Percebam o grau de malignidade daqueles líderes judeus. Porque eles sabiam que uma mulher, mesmo que adulterasse, se ela se arrependesse, não poderia mais ser apedrejada. E ali, na mulher adúltera, onde está o homem adúltero, né? Percebam o machismo. Oh, irmão, ninguém adultera sozinho, né? Você pode pecar sozinho, mas o adultério, propriamente dito, ou são em dois ou não é nada. Você pode adulterar no coração, mas ali era um caso real de uma mulher adúltera, mas de onde estava o homem adúltero? O problema ali era Jesus, né? Então é interessante, né? Voltando para Davi, Davi reagia positivamente ao castigo divino, gerando brandura, inveja e amargura, tá bom? E aí a gente vai dar uma pausa aqui para a gente ir para os últimos slides e para o desfecho final da nossa aula, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pastor, só falando aqui, é por isso que Davi foi chamado segundo o coração de Deus, né? Porque o profeta Natan, teve ousadia de falar aquela história para o rei, mas quando Davi fala assim, quem foi este homem para que a gente possa fazer o pagá-lo? Aí ele fala, esse homem é você. E ele se arrependeu, porque ele poderia, né, se encobrir e falar, opa, pode encerrar esse profeta ao meio aqui. Exato, Natan foi muito macho, meus irmãos. Estão entendendo? Meus irmãos, lembra que eu falei, o período de Davi foi um período realmente, Davi foi especial, mas Davi soube colocar pessoas gigantes ao lado dele, viu? Guardem isso, meus irmãos, nós seremos a média daqueles que estão conosco. Davi chamava só gente boa para estar do lado dele. Vamos lá, meus irmãos, olha lá. Falamos há pouco do perfil de 3 reis, não foi? Vem cá, o filho de Saul, Jonathan. Jonathan era igual a Saul? Não, meus irmãos, Jonathan validava o reinado de Davi. Jonathan sabia, meu pai já está desviado, meu pai está perdido. Davi, tu serás reis. E quando tu fores reis, me deixa eu ficar do teu lado. Ora, meus irmãos, que humildade é essa? Aí talvez você diga assim, mas pastor, por que Jonathan foi lutar ao lado do pai? Porque ele estava cumprindo no chamado dele. O que Jonathan tinha que fazer? Ele era um soldado, meus irmãos. Ele tinha tudo para ser contra, né? Porque, na verdade, era para ser o sucessor, né? Exato. Percebam o quanto o amor de Davi por Jonathan era grande, porque ele sabia como pode alguém deixar o trono. Pô, você está falando do trono da nação escolhida de Deus, Tomé. Você está falando, você vai guiar essa nação. Pode ir em paz. E ele luta contra o seu próprio pai. O que Jonathan nos ensina, meus irmãos? Jonathan nos ensina o que é ser cheio do Espírito Santo. Agora, Jonathan era sacerdote? Não. Jonathan era profeta? Não. Jonathan era um servo fiel. Ele vai contra o pai, quase morre pelo pai, porque o pai lança diante dele. O pai sabia que ele estava apoiando Davi, mas Jonathan não perde a sua essência. Em outras palavras, é como se o rei Saul falasse assim, você vai guerrear comigo? Ele falou, eu vou, porque eu pertenço a esse colegiado. Mas era como se Jonathan dissesse a Saul, a minha alma me pertence, meu pai. O senhor é o meu rei, eu te amo, mas a minha alma me pertence. Parafraseando aqui, né, o filme A Cruzada, em que o ferreiro diz ao rei leproso, né? O rei leproso faz um pedido pro protagonista do filme A Cruzada, e ele diz, olha, eu te amo, rei, mas a minha alma e o meu coração me pertence. Aliás, o meu coração é teu, eu te amo, mas minha alma me pertence. Eu não vou agir, rei, como você quer, eu vou agir do jeito que eu enxergo. Então ele estava ali negando uma orientação do rei? Sim, estava, porque o rei estava errado. Então, Jonathan é essa pessoa. Magnífico, irmãos, magnífico. Por isso que Davi aprendeu a amá-lo e o amor deles excediu o amor de mulheres, porque havia essa valorização. E por isso que Davi depois vai cuidar dos descendentes de Jonathan. Perceba, irmãos, Davi foi extraordinário. Né? Realmente é algo
Maravilhoso, né, Diego? Como você disse. E Natan foi muito macho. E os outros que estavam do lado de Davi foram muito machos. De chegar, né? E sabia que Natan podia ter morrido, né? Tá bom? Então, vou parar aqui, meus irmãos. Mais alguma pergunta? Mais alguma fala? Para a gente ir para o último bloco, né? Rapidinho, tá bom? Então, eu vou parar aqui.